Oi, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Sabe, é muito gostoso poder seguir nessa série e aí já identificando aqueles rostos comuns, as pessoas que estão vindo. Isso é um sinal muito positivo para quem prepara, apresenta. E eu agradeço muito o carinho de vocês. Agradeço ao pessoal da internet aí, quem assistiu, está assistindo ou vai assistir a essa apresentação. Fico feliz. Posso também recomendar aos amigos. Eu tenho alguns amigos que quando eu divulgo esse material, aí eles, vai ser transmitido, então é bom sempre vir a igrejas que o material fica registrado. Muito bom. Quero cumprimentar as visitas que estão aqui, os nossos amigos especiais, tá? Que estão aqui. Tem um casal especial, a Rosiette e o Ricardo, tá? Sejam bem-vindos, tá? Sintam-se em casa. Uma das maiores alegrias do povo adventista é trazer os seus amigos à casa de Deus. E nós viemos todos os dias aqui porque a gente entende que esse é um lugar de bálsamo, é um lugar de refrigério, é um lugar de renovação. Então, quando a gente traz os amigos, é porque a gente quer tudo isso para vocês. Que Deus abençoe. Hoje nós vamos tratar um tema, talvez o tema mais delicado de toda a série. Talvez o tema mais, o César estava conversando comigo, espinhoso, ele usou o adjetivo espinhoso. Mas eu chamo de delicado porque todos sentem. Ninguém está à parte dele. Alguns mais, outros menos. Eu nunca poderia me comparar. Opa, muito obrigado, irmã, pela gentileza. No fim da palestra, essas águas salvam a gente. Eu nunca poderia me comparar a uma mãe, que eu assisti o testemunho lá no Jardim das Margaridas. Eu moro no Quatrá, que eu costumo sempre ir lá de vez em quando. E há uma mãe que contou o testemunho de acompanhar seu filhozinho de 6 anos no tratamento contra o câncer, até o momento em que ele não mais resistiu. A gente não sabe o que é isso. Quando você lê aqueles textos da internet, onde eu lembro de 2 textos que marcaram a minha mente. Quando eu olho a imagem, eu nem leio mais, porque causa muito mal em mim. De uma mãe que tirou a foto do tapete do banheiro, e aí ela mostra 2 fotos, o tapete vazio e o tapete com o filhinho dela em tratamento com câncer, e lá ele gostava de deitar porque ele se sentia melhor. Com as dores que ele tinha, ele se sentia melhor ali. E ela conta que agora ela chega no banheiro e não vê ele mais lá. E aí fica aquele misto de ela olhar para ele, para lá, e lembrar que ali ele estava, mas também ela lembra que era o sofrimento dele. E aí, você lembrar disso, ou o pai que escreveu uma carta aos pais, e até recomendo que vocês leiam. Um pai que escreve uma carta aos pais, falando para aproveitarem o tempo com seu filho, porque o filhinho dele, de 6 anos, também por um problema, uma doença, não lembro se foi CA ou não, mas também se foi. E ele não tinha mais tempo para brincar com o filho, para sorrir com o filho, para encontrar o filho quando volta do serviço, do trabalho, que é, para mim, a maior experiência do dia, a melhor do dia. É quando você volta e vê o sorriso do teu filho. E sofrimento é uma coisa muito delicada e complicada. Por quê, Rafael? Porque você pode racionalizar, pode tentar racionalizar, pode trabalhar com ele, mas a dor continua ali. A dor continua ali. O César contou aqui algo muito curioso sobre C.S. Lewis, que eu uso sempre aqui nas minhas citações. Ele escreveu um livro famoso que eu recomendo a todos vocês sobre esse assunto. Porquê do sofrimento. Inclusive, boa parte das ideias que estão aqui vêm de lá. Mas depois que a esposa dele morreu por causa do câncer, perguntaram para ele se ele ainda acreditava no que ele havia escrito. E ele disse que não tinha mais condições de responder essa pergunta. Porque agora ele sentia o sofrimento na carne. Sofrimento é algo assim muito difícil. Estava contando ontem para o meu filho, última coisa dessa introdução, falando assim: filho, o papai é ótimo de imaginar muitas coisas. Eu sou muito bom. É muito difícil me fazer surpresa.
Eu sempre imagino um monte de possibilidades, quase neurótico mesmo. Mas tem uma coisa que eu não consigo imaginar, meio que barra a minha cabeça. Meu filho sofrendo, meu filho num acidente, meu filho, alguém fazendo mal para ele, eu não consigo. Barra, bem ali, tem um programa, um muro que não consegue. Tá? Então, falar desse assunto é extremamente complicado. Nós vamos aqui falar o que muitos palestrantes cristãos defendem, lidam com esse assunto. Eu queria compartilhar com vocês. E lembrando que hoje é o nosso penúltimo encontro, no próximo tem o último encontro, onde a gente vai finalizar aqui. Eu agradeço se você puder vir trazer seus amigos. Nós vamos falar de um tema que é bem novo, eu só apresentei ele uma vez numa outra igreja. E eu gosto muito desse tema, chama-se Quem é o Homem? E o que isso diz sobre Deus? Nós vamos falar sobre esse tema, é um tema muito curioso até. Então, pessoal, por que o sofrimento? E vamos começar falando desse episódio. Omaira Garzón, colombiana, 13 anos. Depois da erupção em um vulcão, em Tolima, houve a erupção em 85. A comunidade onde ela vivia sofreu uma inundação devido a essa erupção e essa garotinha foi pega pela inundação e tudo e ela ficou presa. Ela está aí presa com rochas no peito dela, lá imersa, submersa, e não tinha como retirarem ela dali. Não tinha como. E ela ficou ali por 60 horas, até ela morrer de gangrena e hipotermia, aos olhos das câmeras do mundo. Todo mundo acompanhando, em 85. Você olha algo assim e pergunta assim, você se pergunta, como entender que existe um ser que é capaz de fazer tudo o que ele queira e olha para uma cena como essa e não faz nada? E ela agonizou por 60 horas, 13 anos. Talvez para você que ainda não tem um filho, você olha, tem a empatia, mas para um pai, uma mãe, é algo inimaginável. Inimaginável. Eu teria morrido com meu filho ali, só se me amarrassem numa cadeira. Mas eu teria morrido com ele, com certeza, lá embaixo, lutando para tirá-lo dali. Por quê, pessoal? Como pode existir um Deus que tem duas características importantes? Ele é o quê? Amoroso. E ele também é o quê? Todo-poderoso. Ele não é só todo-poderoso. Ele não só tem o poder de fazer algo, mas ele tem, a princípio, amor. Boa intenção em fazer algo. E permite tanto quem? Sofrimento. Se nós formos olhar da maneira emocional, e nós vamos ter um momento emocional, nós vamos trabalhar isso, a gente não entende isso, simplesmente não entende. Então nós vamos fazer aqui duas abordagens, tá? Duas abordagens. As duas abordagens são basicamente essas aqui, ó. Primeiro, a pergunta é essa que eu mostrei para vocês. Como entender que um Deus amoroso e todo-poderoso existe e ainda assim permite tanto sofrimento? E aí nós temos duas abordagens. A primeira é a abordagem do problema intelectual do sofrimento. Vamos pensar, vamos analisar, vamos ver os argumentos, vamos entender a lógica e vamos perceber se realmente é uma coisa incompatível um Deus amoroso e poderoso com a existência do sofrimento. E o segundo problema, que a gente pode dividir o problema do sofrimento, é o problema emocional. No fim, nós vamos comentar sobre o problema emocional. A nossa insatisfação, a nossa incapacidade de aceitar por coração, por emoções, que existe alguém poderoso que pode fazer algo e não faz. Então, a gente precisa lidar com os dois casos.
E depois, nós vamos analisar aqui primeiro esse problema intelectual e depois o problema emocional. E vamos ver esses dois aspectos do problema intelectual, tá? Então, vejamos aqui. O que é o problema intelectual? O que é o problema intelectual do sofrimento? O problema intelectual do sofrimento é responder a seguinte pergunta: é razoável Deus e o sofrimento existirem juntos? Tem lógica isso? Pode fazer sentido que Deus e o sofrimento existam juntos? Aí a gente tem que separar daquilo que eu sinto. Separem. Eu não estou perguntando como é que você se sente com a ideia de que Deus e o sofrimento coexistam. Esse é o problema emocional. O problema intelectual tem maneiras de explicar tanto a existência de Deus como o sofrimento juntos. Então, nós vamos abordar esse aspecto, tá certo? E, seguindo essa lógica, nós vamos nos perguntar, eles coexistem juntos ou não? E para responder isso aqui, nós vamos abordar ele da forma lógica e depois por evidências. Maneira lógica e por evidências. Primeiro vamos pela lógica. Vamos pensar juntos aqui. E uma coisa que vocês já perceberam nessa série, o objetivo dela, até pelo nome dela, é provocar o uso da sua razão. É fazer você pensar. Não é te dar informações a mais, ele tem mais informações. É ajudá-lo a pensar. Por isso que o ideal é que você trouxesse amigos, para que vocês, juntos com seus amigos, possam pensar e entender esses assuntos sobre outra ótica. Então, vejamos aqui, a versão lógica do sofrimento. Vamos pensar sobre essas duas premissas. Será que essas duas premissas, qual é o problema lógico do sofrimento? Uma coisa que eu estou toda hora lembrando, esquecendo aqui de falar para vocês, que eu sempre digo nessa série, é que daqui para trás, tudo que nós falamos demonstrava a existência de Deus, não é isso? Tudo que nós falamos eram argumentos a favor da existência de Deus. Entretanto, hoje, nós estamos abordando o único aspecto dessas palestras, a única palestra que aborda um argumento que é contra a existência de Deus. O sofrimento não é usado para defender a existência de Deus, ele é usado como uma crítica à existência de Deus. Então a gente está tentando aqui, nesse momento nós estamos como cristãos na defensiva. Nós estamos tentando explicar como o sofrimento e Deus podem coexistir, se é razoável e como lidar com isso. E a versão lógica olha só, existe um Deus todo-poderoso e amoroso. O sofrimento existe. A minha pergunta, será que essas duas premissas podem existir juntas, serem verdadeiras juntas? Será que as duas podem ser verdadeiras? Por exemplo, o sofrimento existe ou não existe? Existe. Todos nós sabemos disso. Meu filho hoje está doente, dor de cabeça, febre, alternando, a gente está trabalhando, minha esposa está cuidando dele. Mas, a pergunta aqui não é se o sofrimento existe só, é se o sofrimento existe e se isso pode acontecer junto com Deus Todo-Poderoso, amoroso existir. Vamos abordar isso de maneira lógica. Mas o que as pessoas não param para pensar é que essa versão lógica, ela traz escondido algumas afirmações. Quais, Rafael? Existem alguns pressupostos ocultos aqui. Olha só o que você está pensando por trás quando você acha que isso aqui é incompatível. Olha o que você pensa por trás. Você está pensando que, se Deus é todo-poderoso, Ele pode criar qualquer mundo que queira. Correto? Por isso que nós estamos apenas, aqui não é nova informação, nós estamos apenas entendendo melhor o que nós estamos falando aqui. Por que um Deus todo-poderoso é incompatível com o sofrimento? Aí olha só o pressuposto nosso. Se Deus é todo-poderoso, Ele pode criar qualquer mundo que Ele quiser. É verdade ou não é? Sim. E se Deus é amoroso, Ele prefere um mundo sem sofrimento. É isso que torna a incompatibilidade da existência desse Deus com o sofrimento. Entenderam?
Porque se Deus é todo-poderoso, Ele pode fazer tudo do jeito que Ele quer. E se Ele é amoroso, Ele quer do jeito que não traga sofrimento. Então, como é que pode o sofrimento existir? Entenderam o problema? A pergunta é, vamos lá, vamos analisar essa premissa aqui. Será que isso aqui é verdade absoluta, gente? Será que se Deus é todo-poderoso, Ele pode criar um mundo que sempre vai ser do jeito que Ele queria? Será que isso é verdade? Se Deus é todo-poderoso, Ele vai criar um mundo qualquer do jeito que Ele queria, sempre? Vamos pensar aqui, ó. Poderia haver um mundo que Deus criou, mas que não está exatamente como Ele gostaria? Será que é possível existir um mundo que Deus tenha criado, mas que não esteja exatamente como Ele gostaria? A questão está aqui, ó. Vamos lá. Pouca gente pensa, a gente sempre ouve as pessoas falarem livre-arbítrio. Inclusive, existe a doutrina calvinista e arminiana. Eu fui aprender, eu sou péssimo com essa história de linguagem teológica. Eu não estudo muito bem, eu aprendo muito com César, aprendo com os outros amigos aí, bem mais intelectuais do que eu. E eu gosto de pensar, eu gosto de lógica, eu gosto de metodologia científica, essa coisa. Mas saber os termos aí eu aprendi. O calvinismo acredita na predeterminação. Você tem a sua vida, Deus elege alguns para salvação, outros para perdição e segue. E tem o arminiano. E esse grupo, essa discussão tem a ver com o aspecto do livre-arbítrio. Eu gosto de pensar sobre o livre-arbítrio de uma outra perspectiva. Qual perspectiva, Rafael? Eu gosto de pensar que o livre-arbítrio é uma necessidade natural. Quando você tem um Deus que é criador, um Deus pessoal, que cria seres que também são pessoais. Seres pessoais têm individualidade. Seres individuais têm capacidade de escolher seu caminho. E um ser que os cria, que também é assim. E Deus quer um relacionamento entre esses seres. Esse relacionamento que Ele quer, tem que ser um relacionamento livre. Porque Ele quer um relacionamento de amor. E não tem como haver amor sem liberdade. Não adianta você sequestrar a garota bonita da escola, prender ela no quarto e dizer, só sai daí casada comigo. Isso não significa que ela vai te amar. Porque amor requer liberdade. Então, o livre-arbítrio é uma condição sine qua non, falei bonito, César? Uma condição sine qua non, sem a qual não existe amor. Sem o livre-arbítrio não pode existir amor. Então, Deus cria um mundo que Ele quer que exista por amor. Relacionamentos de amor, nós já falamos até bastante sobre isso. E esse mundo que Ele cria por amor, que Ele quer que funcione com o amor, inclusive, eu gosto muito de um texto do Espírito de Profecia, quando ela diz que a lei do amor é a lei da vida e a lei fundamental de funcionamento de todo o universo. Eu tenho uma palestra só sobre lei do amor, que é uma reflexão muito legal de fazer, o que é o amor sob o ponto de vista bíblico. Então, o amor é esse aspecto. Então, nós temos aqui, Deus quer um universo que funcione com base na lei do amor. Para isso, as pessoas precisam ser livres. O problema é que se alguém é livre, tem uma questão filosófica aí. É impossível forçar alguém livre a fazer o que você quer. Porque se você... Aí diz assim, não, eu estou forçando. Não está, calma aí. Se ele é livre, ele ainda vai precisar escolher se ele vai fazer ou não. É impossível forçar. Então, Deus cria um mundo que Ele quer que seja um mundo de amor. Mas para ser um mundo de amor, precisa haver livre-arbítrio. E se existe livre-arbítrio, não necessariamente as escolhas das pessoas vão ser segundo a vontade de Deus. E se as escolhas não vão ser, às vezes, segundo a vontade de Deus, aquele mundo que um Deus Todo-Poderoso criou, não vai ser necessariamente do jeito que Ele queria. Não é verdade? Pergunta então, de novo, vamos voltar ao pressuposto. Então, isso é incompatível, pessoal? Se Deus é todo-poderoso, necessariamente o mundo vai ser exatamente como Ele quer? Não, porque as pessoas são livres.
Então, esse pressuposto não necessariamente é uma verdade absoluta. Concordam? Vamos para o segundo pressuposto. Se Deus agora é amoroso, Ele prefere um mundo sem... E aqui eu vou enfatizar prefere. É claro que Deus prefere, mas obrigatoriamente o fato dele ser amoroso significa que o mundo vai ser sem sofrimento? Tá. Aí a gente olha. É claro, Rafael, preste atenção. De novo, deixa eu te ajudar aqui com uma coisa. Pessoal, eu quero fazer essa pergunta para os pais. Quando a gente tem um filhinho, a gente fica tudo emocionado. Prepara o quarto, arruma tudo. Primeiro filho, uma das experiências mais gostosas do mundo. Eu lembro cada parte do que aconteceu. Quarto, o cuidado da minha esposa, fazendo tudo. Quando ele nasce, eu lembro que eu fui com ele, e ele chorando, eu lembro a cena, eu do lado dele, até deixei ela lá na mesa e fui ficar com ele ali. Mas depois de alguns meses, você vai ter que levá-lo para fazer algo que vai ser um pouco desagradável. Já ouviram falar em teste do pezinho? Já ouviram falar em vacina? Hã? Ouviram falar em vacina, né? Depois de pandemia é o que a gente mais ouviu falar. Vacina. Mas sabe o que é tu olhar o teu bebezinho sendo vacinado? Recebendo uma agulha e começando a chorar? Algum pai gostaria disso? Não. Mas você prefere que ele tome ou não? Prefiro. Porque eu sei que a realidade que vai vir com aquele sofrimento vai ser melhor do que o que tinha antes. Não é isso que a gente pressupõe? Então, é possível que alguém amoroso... Respondam, por favor, pais, pela experiência de vocês. É possível que alguém amoroso, em determinadas circunstâncias, prefira o sofrimento ou não? Acabamos com esse argumento dessa premissa. Não é verdade? Porque nós, pais, muitas vezes, amando nossos filhos como amamos, preferimos o sofrimento dele. Em algumas circunstâncias, preferimos. Eu preferi em várias vezes para ensinar meu filho o sofrimento dele. Muitas vezes. Uma vez, quando ele era bem pequeno, minha esposa achou cruel. Eu digo, mas tem que aprender. Eu falei, se comporte, senão você não vai para o parquinho, no shopping. Se comporte, senão você não vai para o parquinho. Aí ele não se comportou. Nós fomos ao shopping e eu fiz questão de passar na frente do parquinho. Passar aqui na frente. Está vendo? Você não vai. Porque você não se comportou. Eu preferia aquele sofrimento para ele, porque eu sabia que isso podia gerar algo positivo. Então, vamos acabar com o argumento de que um Deus amoroso pode, necessariamente, ele vai sempre preferir o não sofrimento. Não. E o fato é que para ele construir um mundo com livre-arbítrio, Deus, de certa forma, está preferindo a opção também do sofrimento, porque o sofrimento é uma possibilidade, ou não é? O sofrimento é uma possibilidade. Então, quando Deus cria seres que têm livre-arbítrio, Ele está optando pela opção do sofrimento. Porque Ele entende que a possibilidade do sofrimento cria uma condição melhor do que a não ausência de sofrimento. Como uma irmã da igreja que eu amo demais, no final de um culto jovem, Rafael, seria tão bom se Deus tivesse tirado essa coisa da gente não mais... Tira de nós a chance de fazer algo contra a vontade dele. Aí ninguém tinha pecado no céu, ninguém tinha pecado no Éden. É verdade. Só que tem uma coisa que também nunca teria acontecido. O quê? Essas pessoas amarem a Deus. Porque elas seriam robôs. Ou Deus fazia uma seleção prévia. Ele olha o futuro e diz, esse aqui não vai dar certo. Deixa para cá. Não nasce. Esse aqui vai dar certo. Nasce. Esse aqui, Rafael, de jeito nenhum. Fica aqui. Seria um Deus amoroso fazendo isso? Ah, tu só gostou de mim porque deu certo? Então, pessoal, essas duas premissas que nós falamos não necessariamente são verdadeiras. Só repetindo aqui, se essas duas premissas aqui não são necessariamente verdadeiras, essa versão lógica também não é verdadeira, necessariamente. Por quê? Porque o sofrimento pode existir e um Deus ainda assim, todo-poderoso e amoroso, também pode existir. Concordam ou não?
Agora sigamos. Vamos para a outra versão. A gente já tratou da versão lógica do sofrimento. É perfeitamente lógico, qual é a nossa conclusão? É perfeitamente lógico que um Deus todo-poderoso, amoroso, exista e que o sofrimento também exista. É perfeitamente possível, não é? Agora, qual é a versão das evidências? A versão das evidências é que durante a nossa experiência de vida, a gente olha para o mundo e diz assim, é improvável que Deus pudesse ter boas razões para permitir o sofrimento. Aí a gente olha e diz o seguinte, olha, Rafael, na vida dos pais é verdade que em alguns momentos da vida a gente prefira um sofrimento, mas é improvável, eu não vejo que a chance maior seja que Deus tenha escolhido o sofrimento. Então nós estamos julgando se existe mais chance ou não de Deus existir e o sofrimento também. Nós dizemos o seguinte, Deus existir, o sofrimento existir, pode até ser lógico, mas é improvável. Então a gente chama essa versão das evidências. Porque quando você fala de improvável, e vocês já tiveram uma palestra aqui de um professor excelente sobre probabilidade, né? E naquela palestra eu falei sobre o que significa improvável. Improvável é algo que tem baixa probabilidade. Isso é improvável. A pergunta é, será que realmente é tão improvável que Deus pudesse ter boas razões para permitir o sofrimento? Aí alguém diz, o outro, não, e começa. Agora eu vou te fazer uma segunda pergunta. Você tem condições de saber disso? Por quê, Rafael? Vamos lá, ver se vocês são realmente bons alunos. Vocês lembram que quando eu falei de probabilidade, eu usei um caso dos dados? Eu usei 2 tipos de dados aqui. Um dado com 6 faces, que é aquele branquinho que a gente costuma usar, e um dado com 20 faces. Né? Foi o encontro passado, não foi? Foi. Tinha pouca gente, então tem alguns aqui que não estavam. Aí eu mostrei para vocês que a probabilidade de eu jogar o dado de 6 faces para cima e dar o número 1 era 1 em 6. E o que tinha 20 faces, quando eu jogo para cima, é 1 em 20. Vocês perceberam uma coisa, um detalhe importante? É que para eu calcular a probabilidade, eu precisava de, antes, saber todas as possibilidades. Não era? Antes de calcular a probabilidade, eu tinha que saber que o dado branco tinha 6 faces. E que o dado pretinho tinha 20 faces. Então, para eu estimar a probabilidade de dizer que tem alta ou baixa, eu tinha que conhecer todas as possibilidades. Eu vou te perguntar uma coisa. Para você saber se é baixa a probabilidade que Deus pudesse ter boas razões para permitir o sofrimento, sabe o que é que você tem que saber? Tudo. Você tem que conhecer todas as possibilidades. E você conhece? Você como criatura limitada, você como ser humano limitado, tem condições de julgar se é provável ou improvável algo? Você tem condições de dizer o seguinte, Rafael, tinham muitas possibilidades, mas, poxa, Deus escolheu vai escolher a do sofrimento, que é a menor. Você tem condições de julgar, fazer essa avaliação? Não, porque você tem que reconhecer as suas limitações. Você tem que saber até onde vai o alcance da mente humana. Você achar que algo é improvável não quer dizer que aquele algo seja improvável. Porque para você calcular a probabilidade, você tem que conhecer todas as possibilidades. E você é ser criado. Você é limitado. Você é limitado pelo espaço, pelo tempo. Você é limitado por essas duas coisas, pelo seu conhecimento. E Deus não é limitado em nada disso. E você é limitado. Você não consegue avaliar, por exemplo, existe até uma teoria na matemática chamada teoria do caos. E tem um efeito que é um exagero, mas as pessoas amam, e os repórteres amam exageros da ciência para poder fazer reportagens. Mas é um exagero possível, teoricamente. Eles dizem o seguinte, que o bater de asas de uma borboleta pode criar uma tempestade no Japão. O bater de asas de uma borboleta aqui cria uma tempestade no Japão lá. Aí você diz, poxa, que bizarro. Realmente eu acho bizarro. Mas teoricamente é possível.
Por quê? Porque você não sabe quais são os efeitos que aquele bater de asas teve, alterando pressões, ar e tudo, até criar uma reação que, como efeito final, afetou a atmosfera do Japão a ponto de criar uma tempestade. Você não sabe, porque o que a teoria do caos mostra é que as coisas estão muito interconectadas. Uma coisa aqui afeta várias coisas lá na frente. Esse é um dos grandes problemas de volta no tempo. O pessoal brinca aí. Um outro assunto de ficção científica. Volta no tempo. Eu morro de medo se me dizer assim, Rafael, volta no tempo. Isso seria legal. Claro que a primeira coisa que eu ia fazer era levar para mim mesmo o número da Mega Sena. Claro que eu ia fazer isso. Facilitaria tanta coisa. Então, mas o problema é que ao chegar lá, a gente nunca vai ter noção de quais são as consequências daquele ato ali afetando a realidade e que pode afetar o futuro. E até tem uns filmes aí, talvez vocês tenham visto na juventude, filmes onde a pessoa vai, muda o passado e ela se apaga do futuro, porque ela fez os pais não se conhecerem mais. Então, nós, seres humanos, não temos condições de entender a realidade e dizer, isso é provável e isso é improvável. Então, mesmo que eu ache improvável haver o sofrimento, isso não é argumento. Olha só essa frase do Craig. E esse livro aqui eu recomendo muito. Boa parte das palestras eu me inspiro, baseio bastante de lá. Eu sigo a linha dele. Somente um Deus onisciente pode lidar com as complexidades de dirigir um mundo de pessoas livres em direção aos objetivos que imaginou. O que ele está dizendo é uma coisa que a gente para pensar pouco. Meus amigos, o mundo é complexo demais para você tomar conta dele. O mundo é complexo demais para você se achar capaz de guiar o mundo. Só Deus tem condições de fazer isso, porque só um Deus que conhece toda a realidade pode dizer o que é provável, o que é improvável, o que é melhor e o que é pior. Você não tem condições de fazer isso. Muita gente diz, Deus poderia. Como? Tu sabe mais que Ele? Tu consegue ver todas as possibilidades como Ele? Tu consegue ver o fim desde o começo como Ele? Não, então você não sabe. Só um Deus onisciente é capaz de fazer isso, não você. E como é que eu vivo num mundo assim? Irmão, você está me dizendo que eu não tenho condições de guiar a minha vida? Estou, me perdoe, mas eu estou. E é por isso que a Bíblia traz um outro conceito. E ela é linda nisso. E quando alguém vem assim, eu tomo conta da minha vida. Tá, tu toma conta da tua. Decide não respirar agora. Decide. Respirar é chato, vou ficar respirando. Decide mergulhar no oceano e vai-te embora, até para o fundo. Tinha a maior vontade de mergulhar e ver, tá? Só que vai ficando escuro e eu fico com medo. Mas decide. Você não é capaz de decidir tudo? Decide que teu filho não vai adoecer. Decide, tu consegue. Então as pessoas se enchem assim o peito e dizem, eu tenho muitos ateus que fazem isso. Eu tenho um professor da universidade que vivia me atacando sobre essa questão da minha fé. E ele disse, eu sou corajoso, tomo conta da minha vida. Toma. Você conseguiu salvar o seu pai doente? Você consegue salvar o seu irmão doente? Você não toma conta da tua vida? Não, nós não tomamos conta da nossa vida. Só alguém que pode tomar conta da vida, que sabe, conhece essa vida, pode guiar. E como é que eu vivo essa vida, já que eu não tomo conta dela? Assim, meu amigo. Você precisa saltar no escuro, porque você não consegue ver tudo, e se lançar nos braços de alguém que vê tudo. Alguém que conhece tudo. Alguém que te criou. Alguém que sabe. E é assim que eu enfrento o mundo. Mesmo nesse mundo com sofrimento. Mesmo que doa. Mesmo que a gente saiba. Mas você tem a fé para saber que é a melhor escolha, porque Deus escolheu assim. E Ele sabe que é melhor. Então, nós temos um nome para isso. Alguém lembra o nome? Como é que é a vida
de alguém que vive desse jeito, como essa criança. O justo viverá pela fé. Porque o justo não tem como ver o futuro e todas as direções, mas ele tem como ter fé naquele que vê todas as direções. E aí, o Craig comenta, uma vez que contemplamos a providência divina ao longo de toda a história humana, acredito que seremos capazes de ver o quanto é inútil para observadores finitos e limitados como nós, especular sobre a probabilidade de Deus ter uma boa razão para o sofrimento que testemunhamos. Quando nós entendemos que Deus é perfeito, amoroso, que nós somos limitados, aí a gente começa a dizer o seguinte, não adianta eu me perguntar sobre a origem do sofrimento, eu não vou ser capaz de entender. Deus sabe. Deus sabe. Eu posso pensar, eu posso raciocinar, eu posso entender, mas no fim, Deus sabe. E aí nós temos uma balança, pessoal. Realmente nós temos um problema aqui na balança das evidências. A favor da existência de Deus do lado esquerdo e do lado direito contra a existência de Deus. Contra a existência de Deus a gente pode ter um argumento ainda chamado difíceis, cruéis, são alemães. Na Segunda Guerra Mundial, que fazia o que vocês não conseguem nem imaginar com as pessoas. Como pode pessoas ali encontrarem Deus? Se o sofrimento é algo que afasta as pessoas de Deus, como pode pessoas encontrarem ali Deus? Ou não encontraram? Você acha que não encontraram? Já ouviu falar em Viktor Frankl? Viktor Frankl é um reconhecido psiquiatra, criou uma linha de tratamento mental. Ele é respeitadíssimo, recomendo os livros dele, especialmente a Presença Ignorada de Deus, onde ele fala do testemunho dele, porque ele foi para Auschwitz com a esposa, o pai e a mãe. O pai morreu de fome, a mãe na câmara de gás e a esposa em outro campo de concentração. E foi lá que a fé dele foi reavivada. E ele conta na sua história que vários encontraram Deus lá. Então o sofrimento não é algo que nos afasta de Deus. E se você tem dúvida, leia esse livro. Tá? Quando a gente pensa no sofrimento, nós temos que entender um detalhe importante. Nós temos que entender como o cristianismo interpreta o sofrimento. Como é que o cristianismo explica o sofrimento? Nós temos respostas, eu vou ser bem breve nesse final, para nós lidarmos com uma base que não tinha nada a ver com a história, não é isso? Então tem pessoas que vão sofrer no mundo de guerra que não tem responsabilidade com isso, direto. Então a gente tem que ter consciência e saber que o fato do seu filho estar sofrendo câncer não é porque Deus permitiu ou quis que o seu filho sofresse, não é culpa de Deus, mas estamos vivendo numa zona de guerra. E numa zona de guerra, inocentes morrem, inocentes sofrem, e você é um desses. Pode acontecer. Então a vida é assim. Estamos em uma rebelião, estamos em uma zona de guerra. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos romperam com Deus. Vivemos na luta para voltar para o mundo de paz, mas estamos numa zona de guerra. Terceiro, o propósito de Deus não está restrito a essa vida apenas. Quando você vê alguém sofrendo e se pergunta assim, onde está Deus? Lembre-se, Deus não vê até onde você vê. Deus vê muito além. Muito além. Isso significa que quando João Hus foi caminhando para a fogueira, perseguido, preso pela Inquisição, foi caminhando para a fogueira, quando ele defendeu a justificação pela fé, amarraram ele na fogueira. Eu não imagino a dor de alguém que foi queimado. Eu fui fazer uma cirurgia e a anestesia não pegou direito. E o cirurgião foi usar o bisturi que queima, que ele vai queimando. E quando ele encostou, eu senti uma dor terrível. Terrível. Mas eu tenho certeza, isso foi só um queimadinho, momentâneo. E a pessoa que você bota e o fogo vai subindo lentamente. E ele vai queimando. E sabe o que nós podemos pensar? O que acontece naquele momento é que Deus estava vendo muito além. Porque a história de João Hus salvou muitas outras vidas. Então a morte dele foi mais benéfica
para a pregação, e Ellen White diz isso, ela diz que muitos daqueles que morreram, quando estavam caminhando para a fogueira, para serem queimados, convertiam mais pessoas do que na vida dele toda. Então, Deus permite certas coisas para que um ganho maior aconteça lá na frente. Isso é possível. Você vai entender? Não, não vai. Então, daí entra a necessidade de viver pela fé. Viver pela fé. Porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Deus se preocupa com isso, pessoal. Deus não se... Deus me dá um emprego, Deus me dá a casa. Ótimo, peça, clame, busque, mas lembre, Deus está preocupado com a sua vida eterna. Se a sua casa vai te tirar a vida eterna, Ele não te dá. Se a tua saúde vai te tirar a vida eterna, Ele não te dá. Ixi, que grave, irmão. Deus vai escolher, às vezes, não me dar saúde. Vai. Já perguntou o que Ele fez com o apóstolo Paulo? Deus, tira de mim o espinho da carne. Tiro não. A minha graça te basta. Vai. Então, a gente tem que aprender como lidar com essa realidade. Mas o problema do sofrimento, ele permanece porque ele causa uma dor escrutinante, uma dor terrível. E que, com certeza, um pai e uma mãe nunca param de sentir. Ele causa uma dor e não tem como eu criar um argumento para amenizar a sua dor. Por isso que quando a gente encontra alguém, minha tia, ano passado, há um ano atrás, exatamente, junho do ano passado, eu tive que ir com meus pais, às pressas. Minha tia perdeu o seu segundo filho para cirrose, por bebida. E aí eu tive que ir encontrá-la. E sabe uma coisa que eu aprendi, uma lição? É que nessa hora não adianta a gente começar a argumentar. Olha, já pensou? Minha avó teve 10 filhos. Morresse um, olha, preste atenção, ainda tem 9. Serve argumento assim? Não serve, pessoal. Então, eu expliquei para vocês que racionalmente o problema do sofrimento pode ser explicado, mas a dor do sofrimento não pode ser explicada. Ela existe, ela permanece. Por quê? O ladrão vem para furtar, matar, mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O sofrimento existe e vai nos acompanhar, mas Jesus nos aconselha: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando eu fui para encontrar a minha tia, eu fiz o que todo mundo disse que se deve fazer. E eu acho um dos conselhos mais sábios e simples. Só fiquei do lado dela e a abracei. Porque é o que a gente pode fazer. Estamos aqui juntos, estamos sofrendo. E ela só o meu filho, era o filho que ela tinha mais contato, o que tinha mais carinho com ela, o que mais cuidava dela. Então, só isso que pode fazer. Por quê? Porque não dá para argumentar, não dá para dizer, não dá para criar uma lógica. Dá só para dizer isso: olha, com o tempo você vai conviver com essa dor melhor. Mas se serve, eu vou dizer para você uma coisa, se serve um pouco para aliviar. Esse Deus que te chama para te abraçar, Ele sofreu mais do que todo mundo. Na cruz, Ele sofre mais do que todos nós. E você parou para pensar pouco na cruz. Por quê? Porque você é criatura. Para você, a cruz é um momento que ficou no passado. Para você, é um momento em que Jesus sofre e passou. Só que tem uma coisa sobre Deus que você não está lembrando. Apesar de a palavra de Deus dizer: eu não me lembrarei dos seus pecados, essa frase, ela te conduz a um engano, achar que Deus esquece. Ele age como se Ele tivesse esquecido. Não, realmente, teu pecado não tem mais importância nenhuma para Ele. Mas Deus é onisciente. Ele nunca esquece. Um Deus que nunca esquece, não tem dor no passado, não tem dor no futuro. Ele tem dor no presente, o tempo inteiro. Sabe o que isso implica?
que até hoje a cruz dói em Jesus. Dói como se fosse agora. O distanciamento, o sofrimento, tudo que ele sofreu é maior do que qualquer sofrimento do que nós estamos sentindo. E ele fez isso só para te dizer uma coisa: eu estou aqui. Vocês estão nesse mundo sofrendo, eu estou aqui. Vocês estão sofrendo, eu sei, seu pai, sua mãe, mas eu vim nesse mundo para sofrer junto com vocês. E eu vou estar com vocês. E quando eu subir, não te preocupa, ainda vou mandar o Consolador para ficar com vocês. Porque eu sei que não dá para eu explicar a origem do sofrimento, mas o Espírito Santo pode estar lá para te confortar, para te abraçar, para cuidar de ti. Então, o cristianismo não vê o sofrimento como um problema lógico, mas sim, é um problema emocional, porque ele existe. Mas o Deus do cristianismo mostra que ele está junto da gente, caminhando nessa jornada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia, não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Nós ouviremos agora uma mensagem musical, e que durante essa mensagem você pense, se em algum momento você, por causa do sofrimento, se distanciou de Deus, se em algum momento você pensou em separar-se de Deus pelo sofrimento, é normal, é humano, mas lembre-se, Deus nunca cogitou separar-se de você por causa do sofrimento. Ele, na verdade, escolheu, quando ele está no Getsemane, ele está sofrendo, mas ele diz, vou estar com eles. Que Deus nos abençoe.